O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Sermão de John G. Lake: O poder limitado e as limitações de Satanás. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e disse: Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre ela. Salmo 8, versos 4 ao 8. Duas perguntas são feitas nesse salmo. O que é o homem para que dele se lembre? E o filho do homem para que o visite? Há uma resposta dada nos versos 5 a 8. Considere a primeira pergunta. O que é o homem para que dele se lembre? Por que o fizeste um pouco menor do que os anjos? A palavra anjos é traduzida do hebraico Elohim. Esse é o nome de Deus e é usado exclusivamente nos primeiros 5 capítulos de Gênesis e em outras centenas de outros lugares do Antigo Testamento. Veja, o homem foi feito um pouco menor do que Deus. Deus deu a esse homem domínio sobre as obras de suas mãos. Versos 6 a 8. O homem era agora o representante de Deus na terra. O homem estava sujeito somente a Deus e à sua lei de amor. Deus deu a esse homem poder total sobre a criação. Satanás não tinha nenhum poder sobre a criação de Deus. Ele não tinha poder sobre o homem no Éden. Satanás era apenas um espectador. O diabo viu a possibilidade de obter o domínio que Deus havia dado ao homem para si. Se ele conseguisse convencer o homem a se rebelar contra Deus, então o domínio seria seu. Ele sabia que Adão era um agente moralmente livre. Sabia que Adão poderia escolher ser filho de Deus ou filho do diabo. Então ele se aproximou da mulher e a convenceu a desejar o fruto proibido. Gênesis 3, verso 6, mostra que a mulher não acreditava que o fruto da árvore fosse bom para se comer. Mas foi quando ela viu que era bom para se comer, agradável à vista e bom para comunicar sabedoria, que ela comeu. Veja, sem o desejo não pode haver tentação. Eva foi enganada por Satanás, mas Adão comeu o fruto sabendo que não era assim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. No momento em que Adão come do fruto proibido, Satanás se torna o Deus desse mundo. Naquele momento, Satanás se tornou o príncipe das potestades do ar. Para esses títulos, veja Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2, 2 Coríntios 4, verso 4, João capítulo 14, verso 30. Todo o domínio que Deus havia dado ao homem passou para as mãos de Satanás. O homem legalmente entregou seu domínio ao diabo. Deus é um Deus de justiça. Ele é imparcial. Ele reconhece o direito do diabo ao domínio que o homem lhe deu. Embora Deus seja infinitamente maior que Satanás, ele não pode se rebaixar a métodos satânicos para tirar o domínio do diabo. Quando o poder que Satanás exerce sobre a criação chegará ao fim? Essa é uma grande pergunta. Deve haver um elemento temporal envolvido, como demonstrado pelos demônios quando falaram a Jesus sobre atormentá-los antes do tempo. Mateus, capítulo 8, verso 29. Esse é um outro assunto. Quem deu a Satanás seu poder e domínio sobre essa criação? A resposta é: o homem. Deus não deu ao diabo nenhum pingo de autoridade ou poder. Ninguém dá poder ao seu inimigo, a menos que seja um tolo. Se Deus tivesse dado o domínio a Satanás, então Deus seria culpado de todos os atos do diabo. O homem, ao entregar seu domínio a Satanás, viu-se em uma situação desesperadora e desamparada. O homem perdeu o controle do seu destino eterno e agora precisava de um Salvador. Vamos considerar
A segunda questão do Salmo 8. E o Filho do Homem para que o visites? Porque o fez um pouco menor que os anjos. Ao colocar essa escritura ao Novo Testamento, o escritor do livro de Hebreus usa a palavra grega angelos para se referir a anjos. Essa é a palavra traduzida como anjos no Novo Testamento. Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, porque ele deveria sofrer a morte. Hebreus 2, verso 9. Ao segundo Adão, Deus concedeu o mesmo domínio que concedeu ao primeiro Adão. Isso é comprovado pelo fato de que Jesus tinha poder sobre os elementos, sobre as doenças, sobre a criação e sobre a morte. Jesus tinha poder sobre a criação, mas também poder para desfazer o que o homem havia trazido sobre si. Era a responsabilidade de Jesus quebrar o poder de Satanás e pôr em movimento o processo que traria a redenção de toda a criação. O mundo inteiro geme até que isso se manifeste plenamente. Jesus tinha e tem domínio sobre todo o poder do inimigo e, pela graça, restaurou ao homem o direito de retomar o controle sobre o seu destino. Agora, deixe que o círculo represente o domínio que Deus deu a Adão, o domínio de Adão sobre Satanás. Veja, é um domínio limitado. O homem entregou esse domínio a Satanás. Dentro dessa esfera, o diabo tem o direito de se mover e reinar. O diabo não pode ir além desse domínio. Fazer isso seria invadir o reino puro do domínio de Deus. Isso o diabo não pode fazer, pois Deus não lhe dá lugar. Essa é uma das razões pelas quais 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 está no livro. Deus não permitirá que vocês, humanidade, sejam tentados além do que podem suportar. Satanás não pode usar meios sobrenaturais para tentar você. A tentação deve permanecer no reino daquilo que é comum ao homem. Outra conotação de 1 Coríntios 10, verso 13, é para o aqui e agora. Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Posso todas as coisas em Cristo. Filipenses, capítulo 4, verso 13. Saber disso me dá força. Deus providenciará um escape da tentação. Como? Ele nos deu um escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Temos a espada do Espírito. Portanto, Satanás é um poder menor do que o cristão totalmente equipado. Existem dois reinos operando na face da terra. Cada um tem o seu próprio exército. Há o reino de Deus, liderado por Jesus Cristo. Ele também é o capitão do exército de Deus. Hebreus, capítulo 2, verso 10. Há também o reino das trevas, liderado por Satanás. Deus, o Pai, derrotou Satanás por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Como resultado, essa vitória foi entregue ao exército de Deus, que é o corpo de Cristo. É responsabilidade desse corpo manter a vitória. Cada indivíduo nesse corpo é responsável por vestir toda a armadura de Deus que nos foi fornecida. Cada um é responsável por manter essa vitória em sua própria vida e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Cada soldado deve estar totalmente armado com a armadura de Deus. Na guerra, o exército que toma a iniciativa normalmente tem a vantagem. Nosso capitão tomou a iniciativa quando enfrentou Satanás no deserto. Jesus é a nossa vitória. Nós temos a vantagem, tanto que somos mais do que vencedores. Romanos 8, verso 37. Temos a iniciativa, porque é provado pelo fato de que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Nenhum exército leva consigo as portas de sua cidade quando sai para a guerra. Lembre-se, Satanás está na defensiva. A armadura de Deus
foi dada ao cristão. Efésios capítulo 6, versos 13 ao 17. Serve tanto para a guerra ofensiva quanto para a defensiva. Ofensiva, pois entramos pelas portas do reino de Satanás e ganhamos pessoas para Cristo. É defensiva, pois podemos enfrentar os contra-ataques do diabo. Esse escudo da fé é invencível. O exército de Deus é o mais bem equipado e treinado que já foi posto em um campo de batalha. É triste que tantos cristãos não assumam seu lugar como soldados ativos de Cristo. O exército de Deus não ignora os ardis de Satanás. Agora, quais são os seus ardis? Ele ainda anda como um leão que ruge, um grande exibicionista, muito barulho, tudo para assustar, tudo para tentar encobrir o fato de que ele está derrotado. Ele está tentando enganar o povo de Deus. Ele ruge e os medrosos têm medo. O diabo está procurando aqueles que lhe darão lugar. E como as pessoas dão lugar ao diabo? Sendo descuidadas, correndo riscos, quebrando a lei do amor, sendo medrosas, negligenciando a oração, não se alimentando da palavra, não sendo sóbrias e vigilantes. Deus não permite que o diabo tenha vantagem sobre os seus soldados. Os próprios soldados permitem isso por não usarem toda a armadura que Deus lhes deu. Eles permitem isso por não estarem vigilantes e alertas. O soldado alerta sabe que pode se proteger e que o maligno não pode tocá-lo. 1 João, capítulo 5, verso 18. Ele se protege estando alerta e usando o equipamento fornecido. O soldado alerta sabe que Deus está totalmente dentro, com ele e empurrando ele para vencer toda a batalha. O soldado alerta sabe que, quando a tentação chega, ela não está sendo permitida por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. Se Deus permitisse que o diabo tentasse, ele se tornaria participante da tentação. Ele não pode ser cúmplice da tentação. Outro método do diabo é vir como um anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Com esse método, ele vem usando as escrituras para enganar. Ele também tem servos entre os homens que manipulam a palavra de Deus de forma enganosa. O verdadeiro membro do corpo de Cristo não manipula a palavra de Deus. O soldado atento de Deus mede cada ensinamento pela palavra. Ele examina as Escrituras para ver se o ensinamento apresentado é correto. Satanás está desesperado. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, verso 12. Dentro da esfera de influência que lhe foi dada pelo homem, ele pode contra-atacar para tentar recuperar o que perdeu para o Filho de Deus. Ele não precisa da permissão de Deus para fazer isso. Conceder tal permissão a Deus o tornaria cúmplice na defesa do mal. Deus está operando contra o exército do inferno por meio do corpo do seu Filho, a Igreja. O soldado de Deus é o sal da terra, e o sal impede a propagação da corrupção. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, verso 14. A luz dissipa as trevas e ilumina o verdadeiro caminho para que os homens vejam e entrem. O soldado de Deus é um só espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6, 17. A própria substância de Deus habita nele. Vós em mim e eu em vós. João 14, verso 20. Ele é uma nova espécie, uma nova criação. 2 Coríntios 5, 17. Ele é membro do corpo de Cristo. Efésios 5, verso 30. Ele compartilha o poder e a autoridade da cabeça do corpo do qual é membro. Ele tem poder sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, verso 19. Como soldado de Deus, ele possui a melhor armadura. Efésios 6, versos 13 e 17. É uma armadura invencível, um escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do diabo. A espada do Espírito, a palavra de Deus, que é tão poderosa que o diabo não consegue resistir a ela.
ele foge dela. Tiago, capítulo 4, verso 7. O soldado de Deus reina em vida agora, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 17. O soldado de Deus é um em vida com o Senhor Jesus. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. Sede fortes na graça de Deus. 2 Timóteo 2, verso 1. O poder do diabo é limitado. Seu poder foi quebrado pelo nosso Senhor e Salvador. Você é um com ele na destruição das obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8. Destrua as obras dele sempre que tiver oportunidade. Como você faz isso? Apresentando a palavra, expulsando demônios, curando os enfermos, praticando as obras de Deus. Lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra você.